Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Esse aqui é mais um vídeo da série sobre lógica modal. E nesse vídeo aqui nós falaremos sobre operadores e regras sintáticas. Beleza? Então no último vídeo sobre lógica modal, eu dei uma introdução bem geral mesmo, falei bem por cima no que ela consiste, né? E eu apresentei algumas distinções, né? Como analítico e sintético, a priori e posteriori e etc. Né? Fiz algumas relações entre essas distinções e a lógica modal. E eu falei que a lógica modal ela é uma extensão da lógica clássica. Né? Todos os teoremas da lógica proposicional, por exemplo, também são teoremas da lógica modal. Porque a lógica modal ela vai pegar a estrutura básica da lógica clássica e vai adicionar coisas a mais. No caso da sintaxe, que é o que a gente vai ver hoje, ela adiciona dois operadores novos, né? Que é o de necessidade, que é esse quadrado aqui, que não é tão quadrado assim, e o de possibilidade, que é esse losango, beleza? E é sobre eles que a gente vai falar hoje, tá? Então, como eu tinha falado antes, sempre que eu falar sobre necessidade, se eu não explicitar qual é o tipo de necessidade, eu vou estar falando sobre necessidade lógica, tá? Então, uma proposição é dita necessária, uma proposição... Eu vou botar aqui uma fórmula, né? Uma fórmula φ. Ela é dita necessária, e aí você coloca um quadrado aqui antes dela, ela é dita necessária, se e somente se ela não puder ser falsa. Ou seja, se a negação dela for uma contradição. Então a gente pode escrever mais ou menos assim, ó. A fórmula φ é necessária se e somente se não φ for equivalente a uma contradição, tá? Esse aqui é o símbolozinho de contradição. Então isso aqui quer dizer que todas as fórmulas que são tautologias, por exemplo, P ou não P, ou então P implica em P, e todas as outras tautologias, quando você nega essas fórmulas aqui, quando você nega isso aqui implica em uma contradição, então isso aqui quer dizer que essa fórmula que foi negada, como ela implicou em uma contradição, ela é uma tautologia, beleza? Ela é uma verdade lógica. Então isso quer dizer que ela é uma fórmula necessária, tá? Não tem como ela ser falsa. Se você olhar na tabela verdade das tautologias, você vai ver que todas as interpretações tornam as tautologias verdadeiras, beleza? Então elas são logicamente necessárias, tá? Mas como a gente vai ver mais pra frente, existem outros tipos de necessidade. A gente pode falar sobre uma necessidade física, por exemplo, né? Mas eu vou abordar isso daí mais pra frente, tá? Então, por hora aqui a gente pode tomar uma proposição, ou uma fórmula, uma sentença, enfim, como sendo necessária se ela não for, se a negação dela for contraditória, né? Se for impossível que ela seja falsa, tá? E uma proposição é dita possível se ela não for logicamente contraditória, tá? Então, quando a gente diz, por exemplo, o planeta Terra não existe, isso é uma proposição que é falsa, né? Porque a gente sabe que ele existe. Mas ela é uma proposição possível. Por quê? Porque não é contraditória. O fato de o planeta Terra não existir não é uma contradição. A gente consegue, na verdade, pensar no universo em que o planeta Terra não existe. É bem fácil conceber isso. Então não é uma contradição. Se não é uma contradição, então é possível. Entendeu? Mas agora eu digo que, sei lá, o pássaro voa e não voa, né, ao mesmo tempo, e eu estou falando do mesmo pássaro, isso daí é falso, a gente sabe que é falso, mas é impossível que isso seja verdadeiro. Não tem nem como a gente conceber um mundo em que o mesmo pássaro voa e não voa ao mesmo tempo, no mesmo sentido, né, no mesmo sentido da frase. Não tem como, é impossível. Se é impossível, então não é possível, entendeu? Então a gente vai dizer que uma fórmula φ é possível se somente se ela não for contraditória, beleza? Se não for o caso que a negação dela implica em uma contradição. Na verdade não, se não for o caso que ela implica em uma contradição, tá? Então ela vai ser possível. Isso aqui que eu estou escrevendo aqui, na verdade, apesar de eu estar formalizando, isso aqui é bem informal, tá? Isso aqui não é a definição do operador de necessidade nem de possibilidade, tá? É só uma maneira didática aqui de tentar explicar o que eles significam, tá? Por enquanto, depois quando eu for falar de semântica, a gente vai ver que tem uma definição bem mais precisa do que essa daqui, tá? Mas por hora dá para entender isso aqui desse jeito, beleza? Então como que esses dois operadores aqui se relacionam? Eu falei no vídeo anterior que na lógica modal a gente precisa apenas de um operador a mais, que pode ser o de necessidade, né, que é o quadrado, ou pode ser o de possibilidade, que é o losango. E eu falei que eles são interconversíveis, né, eles são interdefiníveis. Como que a gente define um em função do outro? Da seguinte maneira, vamos considerar aqui que é necessário φ, beleza? Como que a gente expressa
é possível que φ, em função de é necessário. Como que a gente expressa isso usando o operador de necessidade? Da seguinte maneira: se a gente diz que é possível que φ, como eu falei ali em cima, isso quer dizer que φ não é uma proposição que é contraditória, certo? E olha só, uma proposição que é contraditória necessariamente é falsa, certo? Então vamos supor aqui agora, que φ é contraditório, tá? Se φ é contraditório, então isso quer dizer que é necessário que a negação de φ seja verdadeira, né? Porque φ é contraditório. Se φ é contraditório, a negação de φ é uma tautologia, e toda tautologia é necessária, certo? Então, isso aqui significa que φ é contraditório, tá? Só que aqui a gente está dizendo que φ é possível, e como eu falei, uma sentença ela é possível se ela não for contraditória. Então isso aqui significa que não é o caso que φ é contraditório. E como eu disse, isso aqui significa que φ é contraditório. Então a gente vai negar isso. Então a gente vai dizer que não é o caso, que é necessário que não φ. Beleza? E essa daqui é a definição do operador de possibilidade em função daquele de necessidade. Tá? Quando a gente diz que uma proposição é possível, a gente está dizendo que não é o caso que a negação dessa proposição, que a gente está dizendo que é possível, é necessária. Não é o caso que a negação é necessária. Beleza? E a gente consegue definir o operador de necessidade em função do de possibilidade. Vai ter a mesma forma. O que significa dizer que uma proposição é necessária? Significa dizer que a negação dessa proposição não é possível, certo? Não, é impossível você negar essa proposição. Então isso aqui está dizendo, se a gente diz que φ é necessário, a gente está dizendo que não é o caso que é possível que a negação de φ seja verdadeira. Ou seja, não é o caso que é possível que não φ. Tá? Então você vê aqui que a forma é bem parecida, muda só o operador. Beleza? Então, como a gente vê aqui, esses dois termos eles são interconversíveis, né? É claro que a gente precisa admitir um deles como primitivo e o outro a gente define em função, né? Em função dele. Eu não fiz ainda o vídeo, mas eu devo lançar amanhã ou depois, não sei, sobre lógica de primeira ordem, mas a definição aqui é muito parecida e a gente vai ver, na verdade, que tem muita similaridade com a interconversão de quantificadores, né? Quando a gente diz aqui que uma determinada sentença é universal, a gente pode definir isso daqui como sendo a negação da quantificação existencial dessa sentença, né? E a existencial também a gente pode definir do mesmo jeito. É a negação da quantificação universal. Tá? Então é bem parecido, a gente vai ver que os operadores modais, ou de possibilidade, né, e de necessidade, eles funcionam como quantificadores. Tá? E no caso, aqui os quantificadores, o domínio de quantificação é o nosso universo de discurso, mas no caso aqui o domínio de quantificação vai ser o conjunto de mundos possíveis, tá? Mas isso daí eu vou falar mais pra frente quando eu for falar de semântica, beleza? Só queria fazer esse paralelo aqui porque tem bastante similaridade, beleza? Então a gente consegue definir aqui um operador em função do outro, tá? Mas, bem, de qualquer forma, como a gente está falando de um sistema lógico diferente do anterior, né, a gente precisa começar do zero. E qualquer sistema formal completo, ele precisa de pelo menos três componentes, três coisas. Primeiro é uma linguagem, né, e a linguagem vai ter regras de uso, né, que no caso é a sintaxe, que é o que eu vou falar hoje. E essa linguagem, além das regras de uso, ela tem o vocabulário dela, né, que são os símbolos que você vai manipular através das regras de uso para formar as fórmulas. Tá? Então ela vai ter uma linguagem, ela tem que ter uma interpretação para as fórmulas dessa linguagem, tá? Uma semântica, ou seja, se você tem uma fórmula do tipo φ, implica que é possível que, sei lá, psi, a gente precisa de alguma interpretação, de uma função interpretação, que nem a gente tinha lá na lógica proposicional, para dizer se essa fórmula aqui é verdadeira ou falsa, se ela é verdadeira em uns casos ou falsa em outros, se ela é uma tautologia, se ela é válida, enfim, a gente precisa de alguma maneira para interpretar isso daqui, tá? E, além de uma linguagem e de uma interpretação, a gente precisa de um sistema, né, de um método para fazer provas. No caso da lógica proposicional, a gente tem as regras de inferência, né? A gente parte de determinadas premissas, né, e através de regras de inferência a gente consegue deduzir os teoremas desse conjunto, né, de premissas. Ou no caso de um sistema axiomático, a gente vai ter axiomas lá, né, e a partir dele a gente deriva os teoremas. Beleza? Então a gente precisa dessas três coisas e ao longo dos vídeos eu vou falando sobre elas, tá? Nesse primeiro vídeo aqui eu vou falar sobre a linguagem, tá? Então eu vou falar sobre o alfabeto da nossa linguagem e as regras de formação, igualzinho na lógica proposicional,
tá? Então, como que é o alfabeto da nossa linguagem da lógica modal? O nosso alfabeto, eu acho que eu já falei isso aqui no vídeo anterior, mas ele vai ser composto, ele é bem parecido com o alfabeto da lógica proposicional, tá? A gente vai ter variáveis proposicionais, beleza? Que nem na lógica proposicional, e aqui a gente vai ter aquelas que a gente já conhece, né? P, Q, R, S, A, B, etc. Letras maiúsculas. A gente pode ter também um índice para garantir que a gente vai ter infinitas variáveis proposicionais, tá? Então a gente pode ter P, P1, P2, Q1, Q2, etc. e assim por diante, porque a gente precisa de infinitas variáveis proposicionais, tá? A gente poderia adotar somente a letra P e mudar apenas o índice, tá? A gente teria P1, P2, P3 e assim por diante. Ou, em vez do índice, você poderia utilizar acho que é apóstrofe, né, que chama isso daqui. Você poderia usar 1 ou 2 para diferenciar uma variável proposicional da outra, tá? Mas por conveniência eu vou adotar aqui várias letras porque fica mais fácil assim, beleza? Então a gente vai ter esse conjunto de variáveis proposicionais, a gente vai ter o conjunto de operadores, beleza? E aqui também vai ser bem parecido com o da lógica proposicional. A gente vai ter a conjunção, a disjunção, a implicação, a biimplicação, a negação, e aqui vai ter a novidade, né, que a gente vai ter o sinal de necessidade, que é um quadrado que eu nunca consigo fazer quadrado, e o de possibilidade, tá? Como eu falei, no nosso alfabeto aqui a gente só precisa admitir um deles, tá? Como a gente vê aqui em cima, né, um é definível em função do outro. Então, se a gente tiver a negação e um desses dois operadores, a gente consegue definir o outro, tá? Mas por conveniência, eu vou adotar os dois aqui, tá? Eu vou assumir os dois como sendo parte do nosso vocabulário, pelo mesmo motivo que eu assumi esses 5 aqui como parte do nosso vocabulário, né? Se a gente tiver só a disjunção, por exemplo, e a negação, a gente consegue definir todos os outros. Mas por questão de conveniência, a gente adota isso daqui e fica mais fácil de lidar assim, beleza? Então a gente vai ter variáveis proposicionais, a gente vai ter operadores lógicos, que são parecidos com os que a gente já viu antes, com exceção desses dois aqui que são novos, tá? E a gente vai ter também sinais de pontuação, tá? E os sinais aí, no caso, são os parênteses, e você pode ter colchetes aí também. Enfim, são coisas que a gente usa somente para evitar ambiguidade, delimitar o escopo de aplicação dos operadores e tudo mais, tá? Então, esse aqui é o nosso alfabeto da nossa linguagem, beleza? Em relação aqui aos operadores, esses 5 aqui a gente já conhece, tá? Então eu não vou falar muito sobre eles, mas se você se lembrar, todos eles, com exceção da negação, são operadores binários, né? Você precisa, por exemplo, aqui no caso da conjunção, quando você usa a conjunção, você vai ter 2 espaços vazios aqui, para serem preenchidos com variáveis proposicionais ou com fórmulas compostas, tá? Então aqui você pode colocar um P e um Q, e isso aqui é uma fórmula, tá? Ou poderia ser uma fórmula composta aqui no lugar do Q, né? Por exemplo, isso daqui, tá? Mas sempre você vai ter 2 lugares vazios que você precisa preencher com fórmulas para que o uso, né, dos operadores faça sentido, tá? A negação, por outro lado, ela precisa apenas de um, tá? A negação, ela tem um lugar vazio só que vem depois dela, beleza? E a gente coloca aqui uma fórmula, tá? Então, até então, a negação era o nosso único operador que tinha um lugar vazio apenas. Só que agora surgiram esses dois aqui, ó, o de necessidade e o de possibilidade. E ambos são operadores com um lugar vazio também, tá? São operadores unários. Esses 4 aqui são binários, tá? Porque eles precisam de 2 lugares. Eles precisam que você preencha os 2 lugares vazios que eles têm. E esses 3 últimos aqui, né, dos quais a negação a gente já conhecia, os 3 últimos são operadores unários. Então, quando a gente tiver aqui a negação, o operador de possibilidade, de necessidade, a gente vai ter uma fórmula depois, e apenas uma, tá? Você pode ter aqui uma fórmula composta também, não tem problema, tá? Mas é sempre uma fórmula que você vai ter depois, e não 2, beleza? Então, agora que a gente já viu isso, a gente pode começar a definir aqui as nossas regras sintáticas, tá? Assim como a gente viu na lógica proposicional, que a gente tem regras sintáticas, por exemplo, que dizem que isso aqui é uma fórmula bem formada, mas isso aqui não é uma fórmula bem formada, isso aqui não é, a gente vai ter as mesmas regras aqui, tá? Porque, de novo, né, pela terceira vez, a lógica modal é uma extensão da clássica, então muita coisa da clássica a gente vai repetir aqui, tá? Então, basicamente, todas as regras sintáticas da lógica proposicional que a gente já viu, a gente vai repetir aqui, tá? Então, a primeira delas é que qualquer variável proposicional é uma fórmula, beleza? Então, variáveis proposicionais, como eu disse, são letras sozinhas, né? Você pode encontrar aí também como sendo chamado de letras sentenciais, ou fórmulas atômicas. E qualquer variável proposicional é uma fórmula, tá? A fórmula,
aqui você pode deixar como FBF também, tá? Significa fórmula bem formada, beleza? Ou WFF no inglês, tá? Mas são a mesma coisa. Eu considero fórmula e fórmula bem formada como sendo a mesma coisa aqui, tá? Então, coisas como isso daqui, por exemplo, eu não considero uma fórmula, porque não é bem formada, beleza? Mas é só uma questão de nomenclatura, isso daí não influencia muito, tá? Então essa daqui é a nossa primeira regra. Qualquer variável proposicional é uma fórmula. E agora vem as próximas cláusulas, né? Como eu disse, isso daqui é uma regra, é um conjunto de regras sintáticas indutiva. Por quê? É indutivo, né? O conjunto é indutivo porque o primeiro item é esse daqui, que é como se fosse o caso base, né, da indução, e agora vem os passos indutivos. Então, eu disse primeiro qual é a coisa mais simples que pode ser uma fórmula, que no caso são as variáveis proposicionais. E agora eu vou dizer como que, usando esses operadores lógicos aqui, a gente consegue, os operadores lógicos, né, e os sinais de pontuação, a gente consegue formar mais fórmulas a partir desse caso inicial aqui de fórmulas que são simples, tá? Então vamos lá. Se alfa e beta são fórmulas, então a implicação de alfa em beta é uma fórmula, a conjunção de alfa e beta é uma fórmula, a disjunção de alfa e beta é uma fórmula e a biimplicação, né, a equivalência entre alfa e beta, também é uma fórmula, tá? Então todas essas coisas aqui são fórmulas, tá? E falta agora a gente fazer a cláusula para os nossos operadores unários, que é o de negação, o de necessidade e o de possibilidade. A gente poderia enquadrá-los aqui já nessa segunda cláusula, tá? Poderia, não tem problema nenhum. A gente só podia botar uma vírgula aqui e dizer que a negação de alfa é uma fórmula e a necessidade de alfa é uma fórmula, etc. Tá? Mas eu quero separar aqui só para deixar a diferença, tá, dos operadores binários para os operadores unários, tá? Se alfa é uma fórmula, então a negação de alfa, a necessidade de alfa e a possibilidade de alfa são fórmulas, tá? Então, melhor dizendo, né, o resultado de você adicionar o operador de necessidade antes de alfa é uma fórmula e o de adicionar o de possibilidade antes de alfa também é uma fórmula, tá? Então, como a gente vê, essas regras sintáticas elas são praticamente as mesmas da lógica proposicional, tá? Só que a gente vai ter aqui uma coisa nova, que são essas duas partes aqui, que não tinha antes, tá? Que justamente falam dessas novas partes que foram adicionadas no nosso alfabeto, tá? E falta só uma aqui, para a gente dizer que esse conjunto de regras é completo, nada mais é uma fórmula, tá? Se a gente não tivesse isso daqui, então, quando a gente fizesse, por exemplo, isso daqui não se encaixa em nenhuma dessas regras aqui, tá? A gente não consegue achar uma regra que diga que isso aqui é uma fórmula, mas também não tem nenhuma que diga que não é. Então, isso aqui ficaria aí aberto, a gente não conseguiria dizer se é uma fórmula ou não. Mas como a gente diz aqui que nada mais é uma fórmula, então qualquer coisa que não se encaixe em uma dessas três cláusulas aqui não é uma fórmula. Como isso daqui não se encaixa em nenhuma dessas três cláusulas, isso aqui não é uma fórmula, tá? Então essa daí é a importância dessa última cláusula aqui, beleza? Mas então essas daqui são as regras sintáticas da nossa linguagem da lógica modal proposicional. E agora a gente consegue fazer aqui expressões e verificar se elas são fórmulas ou não. Vamos dar uma olhada aqui. Esses três exemplos aqui, será que são fórmulas? Bem, esse primeiro aqui, a gente vê que é uma implicação, né? Pela segunda cláusula, a gente vê que se alfa e beta são fórmulas, então a implicação de alfa em beta é uma fórmula também. Então, o alfa aqui no caso seria isso e o beta seria isso. A gente tem que saber se essas duas coisas são fórmulas, tá? A primeira é o uso do operador de necessidade P. E a cláusula 3 nos diz que se alfa é uma fórmula, então é necessário que alfa também é uma fórmula. Então a gente tem que saber se P é uma fórmula. Só que P é uma variável proposicional, né? É uma proposição atômica, é uma letra sozinha. E a cláusula 1 nos diz que qualquer variável proposicional é uma fórmula. Então P é uma fórmula, tá? Se P é uma fórmula, então é necessário que P também é uma fórmula. Como Q também é uma variável proposicional, Q também é uma fórmula. Então a gente tem alfa implicando em beta e alfa e beta são fórmulas. Então a implicação de alfa em beta também é uma fórmula. Beleza? Então isso aqui de fato é uma fórmula. Nesse segundo aqui a gente tem de novo aqui o uso de do operador de necessidade, mas aqui a gente vê que tem parênteses, né? Se você reparar aqui, ó, eu coloquei parênteses, mas aqui nesse caso não tem parênteses, né? Para ser bem rigoroso mesmo, essa primeira fórmula deveria ser desse jeito, tá? Deveria ter um parêntese depois, porque a única regra que fala sobre a necessidade é essa daqui. E aqui eu estou usando parêntese, tá? Mas uma convenção que a gente adota é que quando você vai falar, quando você vai usar o operador de necessidade
ou de negação, ou de possibilidade. Em uma letra sozinha, em uma letra sentencial, tipo P, por exemplo, você não precisa colocar parênteses, tá? Fica muito poluído se você ficar colocando parênteses aí sempre. Então a gente simplesmente não bota, tá? Isso aqui, quando a gente diz isso daqui, a gente está dizendo que isso daqui implica em quê, tá? E não que essa implicação toda é necessária. Beleza? Então os parênteses eles são muito importantes e o único caso em que eles podem ser suprimidos é quando o escopo de atuação do operador de necessidade ou de negação, poderia ser também, né? É quando o escopo dele é apenas uma letra sentencial, tá? Se for apenas uma letra sentencial, você não precisa usar parênteses. Mas se for tudo, aí você precisa, beleza? Então nesse caso aqui, a gente tem o operador de necessidade e ele está sendo aplicado aqui a uma implicação, tá? A gente vê aqui que se alfa for uma fórmula, então é necessário que alfa também é uma fórmula. A gente tem que ver se essa implicação aqui é uma fórmula. Tá? E a implicação de alfa em beta é uma fórmula se alfa e beta forem fórmulas. No caso aqui, isso aqui é alfa e isso aqui é beta. Tá? E são letras sentenciais. E a primeira cláusula nos diz que variáveis proposicionais, né, letras sentenciais, são fórmulas. Então aqui alfa e beta são fórmulas. A implicação de alfa em beta também é uma fórmula. E, portanto, adicionar o operador de necessidade antes de uma fórmula resulta em uma fórmula também. Tá? Então isso aqui é uma fórmula também. Beleza? E nesse terceiro caso aqui, a gente tem P implicando em é necessário que Q. Isso aqui é uma implicação. A implicação de alfa em beta é uma fórmula se alfa for uma fórmula e beta também. Aqui no caso, o antecedente, né, que é o alfa, é uma letra proposicional, então isso aqui é uma fórmula. E o consequente é o uso do operador de necessidade em uma letra sentencial, que também é uma fórmula. Então a gente tem uma fórmula implicando em outra, e o resultado disso tudo aqui também é uma fórmula. Beleza? Mas se por exemplo agora nós tivéssemos isso daqui, ó, é necessário que não ou P, isso aqui não é uma fórmula. Por quê? Primeiro que a gente tem aqui é até difícil de conseguir interpretar isso daqui, na verdade não tem como, né? Literalmente não tem como interpretar isso. Mas sei lá, se esse aqui fosse o operador principal, então seria uma adjunção de P com esse negócio aqui. Só que esse negócio aqui não é uma fórmula. Tá vendo? A gente tem a negação do não. A negação do não, a necessidade do não. Aqui a gente está dizendo que o uso da necessidade é uma fórmula se aquilo que está no escopo, né, da necessidade for uma fórmula. Mas o que está no escopo aqui seria o não. E o operador de negação não é uma fórmula, né, ele sozinho. Então isso aqui não é uma fórmula. Tá? Isso aqui é uma fórmula? Bem, a gente está usando 3 vezes o operador de necessidade aqui. Esse primeiro aqui se aplicaria a esses dois. Né? Então, se esses dois aqui forem uma fórmula, né, no caso aqui é alfa, se forem uma fórmula, então tudo isso é uma fórmula. E esse operador aqui, né, o segundo, está se aplicando a esse aqui. Né? Então, se esse operador de necessidade for uma fórmula, todo o resto também é. Mas ele não é, tá vendo? Porque a gente precisa aplicar ele em alguma fórmula alfa, e aqui não tem fórmula alfa. Então, isso aqui tudo não é uma fórmula. Tá? Se a gente tivesse aqui um P, por exemplo, seria uma fórmula sim. Beleza? A gente pode, eu esqueci aqui, né, de dar algum exemplo com isso. A gente pode ter, por exemplo, é necessário que P, tá? Ou a gente poderia ter um possível aqui também. Beleza? A gente pode colocar operadores intrincados aqui. Mas se não tiver nenhuma letra depois, isso aqui não é uma fórmula, tá? Então, basicamente essa daí é a sintaxe, tá? Eu não vou falar aqui agora sobre... Bom, na verdade, a regra de substituição eu meio que já dei aqui em cima, né? Vou colocar aqui então. A gente vai ter, quando eu for falar sobre dedução nos sistemas formais, né, modais, eu vou falar sobre as regras de inferência e a gente tem regras de substituição também, né? Da mesma maneira que a gente tinha, por exemplo, na lógica proposicional, a regra de De Morgan, que nos dizia isso daqui, né? Sempre que a gente tiver a negação de junção, a gente pode substituir por isso daqui, e sempre que a gente tiver uma conjunção de negações, a gente pode substituir por isso daqui. Tá? É uma regra de substituição. Então, da mesma maneira que na lógica proposicional a gente tinha essas regras de substituição, que não deixam de ser regras de inferência, né? Aqui na lógica modal a gente também vai ter. Tá? E as duas principais são a interconversão dos operadores modais. Tá? Então, quando a gente tiver aqui que é necessário que φ, isso aqui pode ser substituído por não é o caso que é possível que não φ. Tá? E quando a gente tiver que φ é possível, φ é possível, isso aqui pode ser substituído por não é necessário que não φ.
beleza? Então essas aqui são as duas primeiras regras que eu estou apresentando aí, né? São regras de substituição e podem ser entendidas também como sendo a definição desses operadores, né? Claro, de novo aí, como eu disse, a gente precisa tomar um deles como primitivo, tá? Então o que a gente pode perceber aqui, por essas regras sintáticas que eu dei, é que toda fórmula da lógica proposicional também é uma fórmula do nosso sistema aqui de lógica modal proposicional, tá? O conjunto das fórmulas da lógica proposicional é um subconjunto do conjunto das fórmulas da lógica modal proposicional, beleza? Mas não o contrário, por causa disso daqui, tá? Se a gente estivesse num sistema de lógica proposicional e a gente dissesse que é necessário que P, isso aqui não seria uma fórmula, porque esse símbolo aqui não faz parte do alfabeto da lógica proposicional, tá? No entanto, se a gente estiver num sistema de lógica modal, se a gente disser P implica em Q, mesmo não tendo nenhum operador modal aqui, isso aqui é uma fórmula, por causa da primeira e terceira cláusula, tá? Primeira e segunda, na verdade, tá? Então, não necessariamente a gente precisa ter aqui um operador modal para que seja uma fórmula, tá? Tem que seguir essas regras aqui, beleza? Então isso daí eu vou deixar aqui alguns exemplos para você tentar fazer. Eu nem sei, na verdade, se é realmente necessário fazer isso, porque basicamente o que a gente já viu, né, na lógica proposicional é o que a gente vai ter aqui. O que muda só é que a gente tem novos operadores unários aqui, então, enfim, é muito tranquilo. Beleza? Então vou deixar esses cinco exemplos aqui. Tenta determinar se é uma fórmula ou não através desse conjunto de regras que eu dei aqui em cima, tá? Das regras sintáticas. Vê aí se é uma fórmula ou não, e no próximo vídeo eu vou deixar um link aí na descrição com a resolução disso daqui, tá? Então isso daí, valeu e até o próximo vídeo.